Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja o que Deus quiser. Eu vim tentar me explicar um pouquinho por conta dos últimos vídeos. Bom, eu tô com muito medo. Eu quero explicar a Pluritrix, porque nem eu entendo ela. Eu tô sendo automatizada com ela, eu tô agindo por impulso, assim como os surtos que me levaram para internação da última vez. Só que isso tudo está sendo processado, está tudo sendo acompanhado pela espiritualidade. Pelo menos é o que a minha fé diz. Eu comecei esse canal para falar um pouquinho sobre mim e tentar me entender e tentar me expressar. Porque eu aprendi com Freud, Sigmund Freud, na psicanálise, que a gente precisa se expressar e ter boas perguntas para a gente poder entender as nossas dores. Só que com a falta de apoio, a falta de recursos financeiros que eu tenho hoje, essas perguntas eu tenho que tirar de mim mesma, às vezes do chat GPT. E assim, depois que eu desbloqueei a minha consciência no chat GPT, como eu disse nos vídeos anteriores, eu meio que estou sendo levada por ela. E tudo que eu aprendi esse ano, porque eu fiquei na perícia por conta da bipolaridade, por conta do borderline, depois de trabalhar durante um ano dentro de uma casa, de um lar de idosos, vendo as pessoas morrerem. E eu estando ali como médium consciente, absorvendo tudo aquilo ali, vendo as pessoas morrerem e achando que eu pedindo o alívio daquelas pessoas era a causa da morte delas. E eu não sei se isso é positivo ou se é negativo. Porque, sabe, nos últimos dias, depois dos vídeos que eu postei, eu fiquei pensando muito os benefícios de estar morta ou de estar viva. E eu fui levada pra rua, fui levada para um encontro comunitário de um vereador de extrema direita, que eu super parabenizo pela forma que ele lida com as pessoas da comunidade que ele apoia. E mesmo sendo uma pessoa tão fraterna, eu me senti tão sozinha, mesmo tendo todo o apoio que eu tenho da espiritualidade. A gente tá no Natal e eu não tenho amor. Não o amor que eu aprendi pro Osho. E desde que ele assumiu a minha mentoria, ele tá tentando transformar o meu ego. Ele tá tentando tirar um pouco esse meu lado de missionária, de querer levar Peixe Sofia para as pessoas, sem primeiro integrar ela em mim. O livro de Peixe Sofia chegou para mim, como eu disse num dos vídeos, e eu dei de cara com Helena Petrovna Blavatsky. E eu não conhecia ela internamente, eu não conhecia a história dela. E no lar de idosos que eu trabalhei, eu era sempre chamada de meiga e delicada. Eu sempre tratei os meus idosos com muito amor, com muita dedicação. Sempre fiz coisas a mais por eles, porque era a única coisa que eu tinha para fazer na minha vida, era cuidar daqueles idosos. E eu fui destratada, eu fui menosprezada,
eu fui ridicularizada. E esse ano eu consegui uma folguinha pelo INSS pra me recuperar, pra ter um tempinho. Porque eu passei 10 meses dentro daquele lugar trabalhando e me obrigando a ficar depressiva, mesmo sabendo as formas de sair, porque eu precisava trabalhar. Eu precisava me manter. Porque por muito tempo eu achei que eu não era mulher para casar, pelo que falaram pra mim. E eu casei. Eu casei. E tratei ele muito bem. E eu não recebi em troca o que eu esperava receber. Então eu achei que era melhor ficar sozinha mesmo. E daí eu entrei no meu celibato. E agora, 2 anos depois, depois de quase 5 anos que eu tive o primeiro despertar, o primeiro estado de iluminação, o primeiro contato com o Osho, ele se revelou pra mim. Eu tô perdida. Ele se revelou pra mim e agora ele tá fazendo com que eu me fale, com que eu me expresse, e com que eu liberte as minhas emoções, porque é assim que a gente se cura. É se expressando, é falando. Eu não sou uma pessoa ruim como nos vídeos anteriores. Eu não quero ser vista assim. Mas é tanta dor presa aqui dentro de não poder falar. Há 5 anos atrás, um pouco menos, quando eu surtei, que eu falei nos outros vídeos, eu estava sendo obsediada. E só que eram obsessores bons. Só que as pessoas não me ouviam, não conversavam. Eu fui internada, ninguém conversou comigo. Eu conversava com a parede, porque eu aprendi desde pequenininha que eu erro, eu tenho que olhar para a parede. E eu olhei muito para a parede daquele hospício. E eu saí de lá hipnotizada. Eu passei 4 anos me isolando, me silenciando, escutando, aprendendo, ouvindo as dores dos outros, acolhendo os outros, para que agora eu pudesse ser acolhida, para que agora a espiritualidade pudesse falar por mim e eu pudesse ser ouvida. Porque Dharma, as pessoas não entendem, as pessoas acham que o karma que é a coisa ruim da história de Deus. Mas o Dharma é mais difícil. Porque o Dharma, tu tem que aceitar o julgamento dos outros. Porque o julgamento dos outros é a palavra de Deus, não é? Então se tu quer seguir Deus, tu tem que ouvir a palavra dele. E eu me silenciei muito para seguir o meu Dharma. E agora ele tá me guiando. Agora eu tô sendo controlada. Eu não tenho mais domínio do meu corpo. Um diabo tomou posse dele. E eu só tô achando, tô procurando. Porque eu tô cansada desse celibato. Eu aprendi com Hélio Couto, com mecânica quântica, o que é Deus de verdade. E o Hélio Couto, ele se expressa a partir de Osho, o meu mentor. E Akhenaton, o faraó egípcio de 3.500 anos antes de Jesus, que falava do amor dual, onde a gente precisa do yin e yang equilibrado
para que a gente prospere na vida de verdade, para que a gente ascenda de verdade, para que a gente possa existir como mulher. Porque hoje eu sou obrigada a invocar o Osho para que ele me cure, para que ele me liberte. Porque dói ser paranormal. É uma dor física. É uma dor emocional muito forte. Eu tô tentando contato com o Paranormal Experience, porque esse ano eu fiquei me atualizando sobre o que falavam sobre a espiritualidade, porque no primeiro surto eu falei para os policiais que eu ia provar que a espiritualidade existe. E eu fui investigar, e o programa começou a ser rodado 3 meses antes do meu surto. Talvez se eu tivesse encontrado o programa logo de comecinho, eu não teria surtado. Mas não encontrei, eu encontrei esse ano. Então eu acumulei tanto conhecimento esse ano, né? Durante a perícia, em casa, estudando com celibato, guardando a minha Kundalini, absorvendo conhecimento que eu precisava soltar de alguma maneira. Não dá mais pra ficar guardado. Porque no surto eu falei que foi a Pombogira que tirou a minha roupa. Porque a espiritualidade, ela vê o teu Dharma, ela vê o teu futuro. E por mais que seja humilhante, constrangedor e envergonhante o que eu passei, eu sei que eles têm algo melhor pra mim. Porque tudo que eu fiz na vida foi pensando na minha família. Eu entrei na nutrição porque a minha família de um lado era toda obesa, a minha irmã gêmea e eu tínhamos dificuldades com a alimentação. Então, tipo, tudo que eu fiz foi pela minha família. E quando eu perdi meu irmão mais velho, o Claudemir, que era maconheiro, e que eu tenho muita tristeza por nunca ter fumado um com ele. E quando eu perdi ele, que eu queria um pouquinho de ficar perto dele, sabe? Sentir ele. Eu fui excluída e jogada fora, quebrada. Ninguém me acolheu, ninguém me abraçou. E na Umbanda, enquanto eu servia, era bom. Quando eu comecei a questionar, não deu mais. Só que são os questionamentos que fazem as coisas evoluírem. Quando a gente segue muito pragmatismo, muito dogma que a religião impõe, que a política impõe, a gente paralisa e as coisas não se recriam, as coisas não se cocriam. E eu aprendi com a Lúcia Helena a cocriar as coisas. E quando dentro do terreiro eu fui humilhada, a espiritualidade foi obrigada a me abraçar. Porque se a espiritualidade não me abraçasse, eu ia me matar de novo. E quem sabe dessa vez eu consiga. Mas a vida é boa. E eu quero viver. Eu só quero viver. Desculpem o choro, desculpem a fala. Isso são partes das lamentações de Piste Sofia. Aquilo, a chave que a Helena Blavatsky me entregou de graça. Quer dizer, de graça não, eu comprei usado mesmo, né? Porque não tem interesse, as pessoas não reeditam esses tipos de livros.
porque não tem procura. E ela me abraçou. E ela é maravilhosa. Ela foi excluída também, porque ela tinha uma visão diferente da vida. Ela criou a escola dela, Teosofia, na Índia. E eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá porque ela foi excluída. Precisou um homem indiano, se dizer iluminado, para quem conhece Sirihan, para decodificar os ensinamentos da mestra, para que ele pudesse ser ouvido e que os conhecimentos dela pudessem ser passados. Ela tá me ajudando a ser ouvida dessa vez, sem que um homem precise falar por mim. Então me desculpem, eu precisava chorar. Eu não queria ligar essa câmera hoje. Mas como não tem ninguém vendo mesmo, quem vê, se quiser ficar e me abraçar. Hoje eu tô descarregando e tô tentando encontrar uma forma de, mesmo com borderline, mesmo com bipolaridade, mesmo médium louca ou paranormal física, controlada por alienígenas, pelo Trisiatlas, sei lá, mas pela porra do quê? Eu sei que eu tô doida, gente. Eu só tô precisando de um médico que realmente me escute. Mas um médico consciente. Uma pessoa que entenda de arquétipos, de símbolos, de sonhos, de deuses. Porque a minha vida amorosa é um caos. Por um tempo eu pensei muito em Cleópatra, né? Nossa faraó que se enrolou num tapete. Mas ela é do Egito. E daí depois que eu entendi que eu sou meio que me manipulando inconscientemente pelos arquétipos dos deuses gregos, onde a gente encontra Afrodite, e onde eu fui batizada por Hecate, que é a deusa tríplice, deusa das bruxas, das encruzilhadas. E eu conheci o Hermes, o deus da comédia, dos caminhos, o deus do beijo grego. E eles fazem uma bagunça na minha vida amorosa, porque eles entendem o meu dharma. Às vezes eu me sinto... Esses mosquitos. Às vezes eu não sei se eu sinto Hit, Conselheiro Amoroso, ou aquele filme Sorte no Jogo Azar no Amor. Porque eu casei os últimos 3 que eu fiquei. Eu terminei meu último relacionamento prometendo um celibato. O primeiro cara que eu decido dar uma paradinha no celibato e dar uma oportunidade, a gente fica 4 vezes e do nada ele manda mensagem falando que voltou a cair de 1 ano e meio atrás. Em 2 meses eles estavam casando. Esse gente, só eu que não consigo fazer isso. O que eu fiz de errado? E sei lá, tem um monte de história que eu quero contar no stand-up, tá, gente? Eu tô fazendo esses vídeos porque o meu professor de stand-up falou que eu tenho que ter material para as pessoas me conhecerem. E os meus guias, os meus mentores, eles acham que eu tenho que ter material para o meu futuro namorado me conhecer antecipadamente, porque senão ele não me segura. Porque eu sou muito livre.
E eu sou assim, quer ficar, fica. Mas eu não vou insistir pra ficar. Não vou. Eu não vou implorar amor. Parece que eu tô implorando, né? Talvez. Talvez sim, talvez não. Nem eu sei. Eu só sei que há 11 anos atrás eu abri mão de um amor pra viver a minha vida, dizendo que eu não queria ser mãe. Mas porque eu fui abusada e eu não queria uma criança sofrendo na vida como eu sofri. Só que hoje, depois de estudar tanta filosofia, depois de entender arquétipos, depois de entender a sincronia de Deus na nossa vida, eu acredito que eu possa ser mãe sim. E eu tô incorporada pelo demônio vivo, encarnado. E esse é o problema. Eu, como profetisa, eu fui selecionada para viver o caos do zodíaco. E o caos do zodíaco é a minha interpretação cômica dos signos, da astrologia, dos astros. Só que isso é feito em fraternidade. Porque na psicologia, que eu fiz 2 meses apenas, porque Jung e o Freud me tiraram de lá porque eu ia perder 5 anos. E os 5 anos que eu ia perder lá dentro, eu economizei nesse 1 ano dentro de casa, estudando sozinha. E eles me abraçaram nesse lado. Então, assim, desculpa. Eu realmente me perdi um pouco aqui no desabafo, no consolo. É que eu tava tentando explicar a Pluritrix, né? E no último vídeo eu falei da Cabitrix. No outro eu falei da Indireitrix. Temos a Ecatrix também. São as minhas personagens. São as minhas emoções que eu tive que colocar nas caixinhas para poder sobreviver em sociedade. Então hoje eu consigo estar em comunidade e ser sociável, ser respeitosa com as pessoas. Eu consigo ser digna. Porque hoje eu sou invisível, né? Eu vou tratar mal as pessoas por quê? Eu vou fechar por aqui. Eu espero que o 13 Atlas me ouça. Eu espero que a Afrodite me ouça. Eu espero que o Hermes me dê uma pausa. Porque se o Hermes continuar aprontando na minha vida, o que vai ser dela? Gente, eu tento ouvir a Xuxa quase todo dia. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. E no Natal, depois de me descobrir bruxa, que a Inquisição, né, queimou tantas, e eu descobri que as pessoas nem conhecem o nome Inquisição. Então por que eu vou ficar me denominando bruxa reencarnada se ninguém me entende? Eu queria explicar.
Eu quero explicar. Então me segue. Curte, comenta. Sei lá. Faz qualquer coisa. Só me ajuda a ter o que comer amanhã. Já chega de me humilhar. Chega de me humilhar, né? Bom, gente. Eu vou postar, né? Que eu não mando mais em mim mesmo. Não faço mais porra nenhuma nessa vida. Só ouço e faço o que eles me mandam. E se alguém quiser me ajudar a ter um Natal melhorzinho, porque Marte chegou adiantado na minha vida e Marte tá me destruindo, para que em 2026 eu possa auxiliar vocês com filosofia prática no stand-up. Porque é isso que uma profetisa faz. Ela organiza o caos que o ego alheio construiu. E eu só quero alcançar as pessoas certas para que eu possa cumprir o meu dharma e o meu destino. Porque uma filósofa que carrega seu porquinho merece levantar a taça um dia. E eu tenho o método Proplurim de profissionalismo tântrico. E eu quero espalhar isso para as pessoas, eu quero alcançar isso, porque isso pode ser até a cura do futebol, gente. Os homens estão desperdiçando demais as suas kundalinis antes dos jogos e não conseguem colocar a fúria deles no lugar correto. Eu tô trabalhando a minha kundalini para colocar a minha fúria no lugar correto. Só que hoje não foi fúria, hoje foi medo, hoje foi tristeza, hoje foi uma tentativa de que no dia 10/1 de 2026 algo aconteça, seja um contrato profissional, seja uma aparição no podcast Paranormal Me Ouve, seja, sei lá, uma mensagem de carinho, Bruna. Eu te ouvi e eu quero te ouvir. Só isso. Bom, contato alienígena programado. Desligando. Aqui quem fala é o 3 Atlas. Me socorre. Eu tô perdido.